treinadores, não só nós, estamos enxergando que os atletas, principalmente quem está classificado, está com essa questão da ansiedade. Não sabe o que vai acontecer, como que ele vai conseguir render após a pandemia. Oi, gente! Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre o esporte paralímpico. O Parataekwondo já é uma realidade no Brasil e o Vamos Pro Jogo recebe hoje o Alan Nascimento, que é técnico da seleção brasileira. Alan, obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. A gente já bateu um papo uma vez, né? Mas lá na rádio e agora aqui no nosso canal. Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Carol, agradeço você, agradeço o Vini, agradeço o Samuel, que estão sempre aí prestigiando o Parataekwondo, falando do Parataekwondo, né? O Vini aí há muito tempo já em outras caminhadas, né, Vini? Em outras caminhadas divulgando o Parataekwondo aí, graças a vocês que, como você falou, o Parataekwondo brasileiro está se tornando cada vez uma realidade no Brasil. Hoje, graças a Deus, nós somos a maior potência da América e a quinta maior potência do mundo. Isso em um trabalho, vamos falar de Confederação Brasileira de Parataekwondo, vou esquecer o trabalho que foi feito antes, em um trabalho de 2 anos e meio, a gente conseguiu transformar o Parataekwondo brasileiro nessa potência aí que nós estamos nos tornando aí, graças a Deus, e a gente quer muito mais, né? 2024, não aconteceu 2021 ainda, mas já está pensando em 2024, né? Porque, teoricamente, estaria acabando esse ciclo agora, o ciclo de 2016, 2020, estaria acabando agora em 2020, mas vai prorrogar até 2021 e começaria de 2020 2024. A gente já está pensando em 2024 já, a gente espera que em 2024 a gente seja a maior potência do mundo. Vamos trabalhar para isso, né? Bom, você citou, né, que esse ano a gente ia ter aí os jogos e por conta de tudo isso que a gente está vivendo foi adiado, né? Queria que você contasse para a gente como que tá esse período dos atletas durante esse tempo que a gente está tendo que manter o distanciamento social, se tem treino, enfim, como que vocês organizaram durante esse período com os atletas? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, que a gente, quando começou a pandemia, quando começou a explodir a pandemia, a gente estava no classificatório na Costa Rica. 3 dias depois que a gente voltou para o Brasil, que o pessoal da WT, que é a World Taekwondo, ainda estava lá na Costa Rica. 3 dias depois, o país fechou e tem muita gente do Taekwondo, do Parataekwondo, ainda na Costa Rica, não podem nem sair do hotel, né? A gente não atualizou ainda para saber se o pessoal conseguiu já sair do hotel ou não, mas até semana retrasada está todo mundo no hotel ainda. Então a gente deu sorte de já acabar o evento, a gente voltar para o Brasil e a gente está aqui. Então a gente chegou no Brasil, já estava essa realidade, a gente estava meio perdido assim, pô, tá tudo um caos, o Brasil está começando a ter novos casos, está subindo os casos. A gente ainda tinha um planejamento para ser executado neste ano, então a gente continuou fazendo o planejamento. Aí começaram a se fechar as coisas, começaram a fechar os estados, os municípios. E aí a gente ainda tinha esperança, porque tinha um cronograma de eventos esportivos. Eu vou já responder isso em relação ao treinamento, só para você entender. Existia um cronograma que a gente queria colocar o Natan Torquato, por exemplo, entre os 4 primeiros do ranking. Por quê? Na verdade, a gente queria colocar ele em segundo do ranking. Porque na hora do chaveamento nos jogos, ele teoricamente pegaria uma chave mais fácil na competição, e ele só encontraria o maior algoz dele, que hoje é o atleta da Mongólia, na final. Então ele conseguiria, teoricamente, lutar com todos os atletas que ele já ganhou internacionalmente, que estão do outro lado da chave, né? Ele só encontraria o mongol na final. Então o nosso trabalho era para que o Natan chegasse no segundo do ranking, a gente já tinha feito um planejamento para isso, e a Débora se mantivesse no segundo lugar do ranking. A Silvana, infelizmente, não conseguiria, a gente conseguiria mudar isso. O que aconteceu? Não conseguimos cumprir esse objetivo, e os atletas começaram, num primeiro momento, a ficar sem treinar, e num segundo momento, os atletas voltaram a treinar. Só que tem um problema muito grande, a gente tem conversado muito com a Elisa Pilares, que é a fisioterapeuta da seleção, e ela já fez até um protocolo de volta ao treino por causa do risco de lesão. Se o atleta treinar em casa, por exemplo, a maioria dos atletas não tem com quem treinar. Uma pessoa para segurar aparador, que são as raquetes, os escudos. Você chutar no ar, você corre um risco muito sério de lesão no joelho. Então, foi um trabalho muito difícil. Claro, nós como seleção,
temos uma posição, a gente já montou um protocolo de volta aos treinamentos, porém, cada atleta tem o seu treinador do dia a dia, né? O Natan tem o Rodney, a Silvana tem o Adriano e a Débora tem o Diego Morini. Então, cada um tem o seu treinador do dia a dia. Então, existe um planejamento que está sendo seguido por esses treinadores. Mas também os treinadores estão um pouco perdidos nesse sentido, né? Porque foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Era uma situação que a gente não conseguiria viver. A gente já estava pensando e está pensando em ir para fora do Brasil para fazer um camp training, porque já tem seleções, porque dentro do protocolo do Comitê Paralímpico Brasileiro já está autorizado a gente ir para novas competições e fazer camp trainings. A gente tinha planejado ir para Curitiba, só que Curitiba voltou a fechar as academias. A gente tinha planejado ir para Santa Catarina voltou a fechar também. Então, para a gente está com muita dificuldade. E nós já temos 3 competições internacionais muito importantes esse ano confirmadas. Nós temos uma na Palestina, nós temos uma na Coreia, que a gente acredita que o evento da Coreia vai ser cancelado porque voltou uma nova onda de coronavírus na Coreia. E nós temos o campeonato mais importante do ano, que é no México, que é o Grand Prix final, que é a primeira vez que o Para Taekwondo vai participar. Esse evento é muito importante por quê? Porque tem um valor monetário, o atleta ele ganha uma premiação em dinheiro, do terceiro colocado até o primeiro. Uma ideia, são $10.000 para o primeiro colocado, então é uma grana muito alta para o atleta. É a primeira vez que a gente vai ter a oportunidade de levar os atletas, que é o primeiro evento que vai ter, e é um evento que vale 80 pontos. Ele só perde para as Paralimpíadas e para o Campeonato Mundial. É o terceiro evento com maior pontuação no ranking internacional. Só para ter uma ideia, se a gente fosse, e a Silvana fosse campeã, por exemplo, a própria Silvana tinha condições de entrar entre as 4 primeiras do ranking, se ela for campeã neste evento. É um evento muito importante. Se a Silvana fica entre as 4 primeiras do ranking, também nos ajuda em questão de estratégia para os jogos, né? Foi muito ruim, porque existia um planejamento para ser executado este ano, como eu falei, já visando Tóquio, né? Nós iríamos viajar agora no final do mês, já para Tóquio. Daqui 2 semanas estaríamos embarcando para fazer a concentração, né? Fazer uma série de coisas, já estaremos embarcando. E os atletas estavam preparados. A gente sabia o potencial dos nossos atletas em relação aos outros atletas. O que acontece hoje? Está tendo uma volta de treinamento nos outros países, principalmente na Europa e na Ásia, que são os países que nós temos os maiores adversários, né? São os países que são os principais adversários dos nossos atletas, estão nesses países. Eles já estão voltando a treinar, e aí a gente fala do atleta que tem muito atleta que não gosta de treinar de final de semana. E a gente fala para o atleta o seguinte: você não treinar de final de semana, você não vai perder o campeonato ou não vai se classificar para os jogos porque você não treinou o sábado. Você não vai se classificar porque você deixou de treinar 300 dias, 200 dias, né? E a gente está fazendo essa conta também em relação à pandemia, porque os outros países estão retornando, os nossos atletas não estão no mesmo nível de treinamento, porque não tem nem como ficar. O Natan está conseguindo treinar um pouquinho melhor, porque a irmã dele também faz taekwondo, e a irmã dele consegue segurar o aparador para ele, e a Silvana, ela está morando na casa do treinador dela. Então, ela está conseguindo treinar porque eles montaram um tatame na casa do treinador, ela está morando lá na casa do treinador. E aí, a irmã do treinador também, dela, que é o Adriano, também faz taekwondo, então ela está conseguindo treinar. A Débora, em contrapartida, não está conseguindo treinar com outras pessoas. Ela está fazendo um treino físico, mas não está conseguindo treinar. Então, foi muito ruim, se a gente for pensar em relação ao esporte. Falar de ansiedade é um pouco complexo, né? Tanto é que, só para vocês entenderem, falando de primeira mão para vocês, inclusive, nós montamos uma organização dos treinadores da América de Para Taekwondo, América inteira, né, está participando, e pensando nisso, nós treinadores, pensando nessa questão psicológica dos atletas, nós vamos montar um camp training online com os atletas que estão classificados realmente por conta disso, para que todos os atletas entendam que eles estão na mesma situação. Os atletas da América entendam que todos eles estão na situação. Tem países que estão melhores que nós, na América, e tem países que estão pior que a gente, né? Então, para eles entenderem que está todo mundo sem treinar, está todo mundo na mesma pegada. Então, né, não vai ser só treinamento, vai ser um treinamento na parte da manhã e vai ter uma palestra na parte da tarde. Então, um dia vão falar sobre preparação física,
um dia vai falar sobre nutrição, um dia vai falar sobre retorno do treinamento pós-pandemia. Então, vai ter uma série de palestras também para esses atletas, porque os treinadores, não só nós, estamos enxergando que os atletas, principalmente quem está classificado, está com essa questão da ansiedade. Não sabe o que vai acontecer, como que ele vai conseguir render após a pandemia. Né? Então, é bem complicado. Nós da delegação ficamos bem preocupados, porque, primeiramente, fala assim, ó, acabou, não vai ter mais os jogos. E aí fala assim, cara, 3 anos de trabalho jogado fora. Né? Porque você trabalha o ciclo para chegar... As Olimpíadas e as Paralimpíadas é o final de uma preparação. O atleta se prepara naquele período para que se chama um ciclo. Né? É um ciclo jogado fora. Esse vai ter que começar a trabalhar tudo de novo. Aí você faz aquele questionamento, que é um questionamento que tem que ser feito. Será que nós vamos conseguir classificar a mesma quantidade de atletas que nós classificamos? Só para vocês terem uma ideia, nós somos o 4º país com o maior número de atletas classificados no mundo. Né? A importância que nós estamos hoje, né? O 4º país com o maior número de atletas classificados. Então, será que a gente vai conseguir dar o mesmo resultado? A ideia é que a gente consiga mais, mas se a gente não conseguir, foi jogado um ciclo no lixo. Então, a ansiedade parte desse sentido, né? Isso é uma questão de ciclo, né? Acaba um ciclo, começa o outro. Teoricamente, vai correr concomitantemente o ciclo de 2024 com o final do ciclo de 2020. Né? Tanto é que os Jogos não mudou de nome. Os Jogos vai chamar Tóquio 2020. Não vai chamar Tóquio 2021. Né? Porque tem uma questão que os historiadores, que os estudiosos de Paralimpíadas e de Olimpíadas falam que não vai ser mais uma Olimpíada. Tanto é que não é Olimpíada mais que se chama, né? Se chama Jogos Olímpicos. E não é mais uma Olimpíada. É um jogo. Não é uma Olimpíada, é um jogo. Porque existe uma questão muito comercial em torno de tudo isso. Então, realmente, a gente já está preocupado, porque a gente já estava se preparando para o ciclo, já estava pensando em novos atletas, em novos critérios, já tinha atleta que a gente já estava mirando novos atletas para o ciclo de 2024, né? Esse atleta, porque cresceu muito no Brasil, né? O Para-Taekwondo, no Brasil, ele foi até janeiro, ele era o maior evento, a gente tinha feito o maior evento nacional da modalidade do mundo, né? A gente foi passado pelo Cazaquistão, mas tudo bem. Essa competição bobinha, né? Mas é uma questão bem importante, porque esse é o número de atletas que você está tendo. Então, a gente tem bastante atleta participando. A gente já tinha mirado algumas pessoas específicas já para... acho que esse garoto, essa garota, eu acho que vai dar certo no próximo ciclo, né? E a gente deu uma pausa nisso. Né? Tinha camp training preparado para esses novos atletas. A gente ia fazer um camp training em dezembro para esses novos atletas. Não ia ser os atletas antigos que já estão na seleção não iam participar, seria só para esses novos atletas, para a gente realmente entender as características desses atletas. Será que é o que a gente pensa mesmo? Será que ele responde? Será que ele tem disciplina? Porque fazer parte de uma seleção não é só a questão técnica, né? Envolve outras questões que a gente avalia para convocar um atleta. Então, essa barrada aí e a ansiedade fica gigante. Não só nossa, né? Eu penso nesses novos atletas também, porque o sonho do atleta é entrar numa seleção, chegar numa seleção, né? E eles sabiam que alguns atletas já têm essa consciência, que tem condição. Porque o treinador já fala, você tem condição de estar na seleção. Então, não só a nossa ansiedade, mas a ansiedade envolve a ansiedade de muita gente, né? E aí você vai quebrando entidades, né? Vai quebrando a confederação, porque não entra recurso, vai quebrando o comitê. Por exemplo, eu tinha um atleta da minha equipe sem ser de seleção, né? Um atleta da minha equipe que ia receber Bolsa Atleta esse ano. Ele ia receber a bolsa de R$8.000. Veio eu compreendi, claro, ele também compreendeu, mas uma determinação do governo que esse ano eles não vão dar a Bolsa Pódio para os 20 primeiros colocados. Eles vão dar a Bolsa Pódio só para os atletas que estão classificados para os Jogos. Né? Teoricamente, esse atleta ele não está sendo beneficiado porque ele conseguiria ter um investimento para conseguir comprar material, para conseguir viajar caso não tivesse com a seleção. Se a seleção não o convocasse para uma competição, ele teria dinheiro para ir para algum evento. Então, isso deu uma quebrada no atleta. Mas a gente também compreende, o Brasil está quebrando, porque a gente estava passando por uma crise tanto
política quanto uma crise mundial de saúde. Então, a gente compreende algumas atitudes, mas tudo isso vai prejudicando o atleta, né? E vai causando mais ansiedade. Alan, no começo da entrevista aí, você falou que o Brasil é a principal potência da América aqui e a quinta do mundo. Eu gostaria de saber quem são esses 4 países que estão à frente no Brasil e que vão deixar a pandemia de lado porque vai abalar o nível de todos os atletas. O Brasil está muito distante desses outros países? Vamos lá. Depende do ponto de vista, que a gente vai buscar. As principais potências hoje são Rússia e Turquia. Por quê? A Rússia e a Turquia, só para você, tem que explicar um outro caminho para você entender o que acontece. O para taekwondo, ele é dividido em classes, o para desporto de uma forma geral, dividido em classes esportivas. Dentro do para taekwondo, nós temos 3 classes competitivas, que é a P20, que é para deficiência intelectual, P30, que é para pessoas com deficiência física desde comprometimento seja neurológico, e a K40, que é para pessoas com deficiência em membro superior. Dentro dessa P30 da K40, ela tem subdivisões. Por exemplo, a P30 vai de P31 a P34. A K40 vai de K41 a classe K44. O Brasil só tem dinheiro, a gente só tem dinheiro para investir na classe K44 e na classe K43. Eu vou explicar para a K43, mas o investimento é para a classe K44. Rússia e Turquia, eles têm um investimento para levar todas as classes, né? Eu não sei qual é o sistema do governo deles, mas eles levam atletas da P20, levam atletas da P30. Então, quando você chega no ranqueamento, esses caras pontuam muito mais que a gente, porque eles têm um volume muito maior de atletas na competição. Por exemplo, a gente não leva ninguém na P20, a gente levou um atleta da P20 uma vez só, que foi no Mundial de 2019, e não foi a gente que pagou, foi a prefeitura do município da menina, que era Ilhabela. Então, assim, ela foi porque a prefeitura subsidiou ele para o evento. Então, a gente não tem como rodar com os outros atletas, porque o investimento ele é para a classe paralímpica. E a classe paralímpica é a classe K40. Por que eu falei K43? Porque existe uma questão que chama consolidação de classe. Se você dá uma classe menor, por exemplo, eu sou da classe K43. A classe K43, só para você entender, uma pessoa com uma deficiência no membro superior, do punho até o cotovelo, tá? Bilateral. A classe K44 é uma pessoa que tem uma deficiência no membro superior unilateral do punho até o cotovelo. Se não tem nenhum atleta na classe K43, o atleta da classe K43, automaticamente ele tem que lutar na classe K44 dentro da categoria de peso dele. Por conta disso, a K43 também estará em Tóquio. Porque como que funcionou as vagas? São 12 vagas, sendo 4 vagas pelo ranking internacional, 2 vagas da classe K44, tá? 4 vagas da classe K44 pelo ranking internacional, 2 vagas da classe K43 pelo ranking internacional. Então, são 6 vagas. Aí, uma vaga por país dentro dos continentais e a vaga do país de origem, que no caso é o Japão. Então, aí você completa as vagas para o jogo. Então, a 43 pode. Então, a gente pode investir na K43 com esse argumento. Ó, a K43 tem 2 vagas dentro dos jogos. Apesar dos jogos ser para a classe K44. Mas como existe essa regra de consolidação, eles podem. Então, esses outros países, a Rússia, principalmente, e a Turquia, a Turquia, por exemplo, ela classificou, a gente pode, só para explicar, que tem muita informação para eu tentar explicar, e eu estou me perdendo na explicação. O país poderia classificar, todos os países poderiam classificar no máximo 4 atletas para os jogos, com a exceção do país que tivesse os 6 atletas classificados pelo ranking internacional. Por que 6? Porque são 3 do feminino e 3 do masculino. Nós temos 3 categorias de peso no masculino e 3 categorias de peso no feminino. A Turquia classificou 6 pelo ranking internacional, né? Então, não tem o que pensar. Eles rodam com muita gente, muita gente que eles rodam mesmo. O Campeonato Mundial, por exemplo, de 2019, eles foram com 70 atletas. Para você ter uma ideia. Eram 400 atletas no campeonato, 420 atletas, eles levaram 70. Né? Apesar de ter sido na Turquia. Mas eles levaram 70 atletas no Campeonato Mundial. Né? Qualquer campeonatinho, qualquer circuito que nós vamos, eles levam em torno de 10, 15. A gente roda com uma seleção aí muito cheia, com 8 atletas. Né? Então,
O que a gente perde é o investimento para rodar o circuito, né? Com outros atletas de outras classes. Então, para a gente ser a maior potência, a gente vai trabalhar dentro da classe K44 para ser a maior potência, que é o que a gente está trabalhando. Né? E só para você ter uma ideia, a gente não tem esse investimento e a gente consegue ser a maior potência da América e está entre as 4 primeiras. Então, nós temos Turquia, Rússia, Ucrânia e na frente da gente, qual o outro país? Mongólia. Tá? Então, são esses 4 países. Tá? Então, assim, a gente está... Entre os 3 primeiros, a gente com certeza fica até o final de 2024. Com certeza. A questão toda essa questão é a gente ficar entre os primeiros que a gente não tem esse investimento. E não se tem uma cultura de os treinadores, hoje ainda no Brasil, os treinadores que têm atleta do para taekwondo, correr o circuito internacional. Então, isso dá uma prejudicada também para a gente alcançar essa meta. Mas... Então, assim, a gente tem condição de ficar entre as 3 maiores? Tem. Chegar entre a primeira, a gente tem a dificuldade, que é a questão do investimento para a gente de levar atleta, em volume de atleta. A gente só perde no volume de atleta. A gente não perde na questão técnica. Claro que eles têm excelentes atletas, senão eles não tinham 6 atletas classificados. Mas muitos atletas deles, a gente está batendo de frente já faz algum tempo. Está ganhando umas competições, perdendo outras, então a gente tem condição de bater de frente com esses atletas, né? Então, para a gente dá para chegar. Só para você ter uma ideia, a gente no Campeonato Mundial de 2019, a gente ficou entre os 6 primeiros colocados. A gente teve 2 medalhas, a gente ficou entre os 6 primeiros colocados no Mundial de 2019. Né? Então, tá longe? Não, não tá. E foi o segundo Campeonato Mundial que a gente participou. E a gente tem que pensar numa outra questão. Rússia e Turquia, que são as maiores potências, eles estão correndo o circuito desde 2009. Quando o para-taekwondo não era nem paralímpico ainda, quando estava começando o movimento do taekwondo paralímpico, lá atrás, né, do para-taekwondo, eles já estavam correndo o circuito. A gente começou a correr o circuito em 2017. Final de 2017, na verdade. Né? Então, eles estão à nossa frente por uma questão óbvia. A gente está correndo atrás, a gente faz um trabalho... eu tenho que falar da comissão técnica, não tem como deixar de falar da comissão técnica. A gente tem um trabalho muito bom, a gente trabalha muito bem em conjunto. A gente tem a Elisa, que é a parte de fisioterapia, de classificação funcional, que não só faz isso, a gente trabalha com a pesquisa, então a gente faz pesquisa. Por que o atleta, quais são os chutes que os atletas mais fazem, como que esse atleta trabalha? Nós temos a Paula, que é analista de desempenho, ela faz um trabalho excelente, e a gente está começando a correr o circuito com ela agora, principalmente nos principais eventos, porque... ela dá para a gente de bate-pronto. Acabou uma luta, por exemplo, ela tem um adversário muito importante para um dos nossos atletas, que é a próxima luta. Ela já avaliou a luta do cara, já falou, esse cara está trabalhando desse jeito, tá lutando desse jeito hoje, né? Vamos trabalhar nisso. E está dando muito resultado. Para a gente está sendo muito bom. Antes dos eventos, a Paula também ela faz essa análise de desempenho com o atleta. Ela senta com o computador, mostra para o atleta, esse atleta faz isso, faz aquilo outro. Então, ajuda bastante a gente e o atleta na hora da luta ali. Então, e tem o Rodrigo, que é o coordenador, que está sempre tentando, sempre fazendo tudo para que a modalidade seja desenvolvida e fomentada. E tem eu que estou fazendo meu trabalho também, né? Mas é um conjunto, eu acho que é uma boa equipe. E aí não posso deixar também de falar do Comitê Paralímpico, dá todo subsídio, e da Confederação, né? Eles dão liberdade para o trabalho. Não é um trabalho assim, porque a gente quer fazer isso. Não, a gente fala assim, a gente vai fazer isso. Eles falam, tá bom. A gente vai fazer aquilo outro, tá bom. A gente tem que fazer um camp, tá bom. Né? Então, a comissão, eles deixam muito claro, a comissão planeja, ela só tem um questionamento assim, mas tem investimento para isso? Tem recurso para isso? Tem, então pode fazer. Vai sobrar para essa outra? Vai, então pode fazer. Eles não atrapalham o nosso trabalho, eles não querem se intrometer na parte que não é deles, eles se intrometem na parte de gestão administrativa lá deles, né? E eles dão todo subsídio, incentivo, divulgação. Então, a gente tem tudo para sempre estar entre as maiores potências. A questão só é poder ter investimento para aumentar o número de atletas que a gente leva para as competições. Alan, você falou bastante em investimento durante a sua resposta. Tanto masculino como feminino, esse investimento é igual no Brasil?
Da minha modalidade, a gente pode falar de investimento esportivo, é uma coisa bem complexa, eu gosto de falar. Existe investimento igual. Só para você entender, existe um dinheiro que é destinado, existe uma lei chamada Lei Agnello Piva. Essa lei é a lei que destina o recurso das loterias federais para os comitês, Comitê Paralímpico, Comitê Olímpico, Comitê de Clubes, Comitê Estudantil e Universitário, né? Então, CBDE e a CBDU também. Então, são esses comitês que recebem esse recurso, né? A maior parte do investimento está para o Comitê Olímpico. A segunda fatia maior, que é muito pouco, tipo 5% desse todo investimento, do Comitê Paralímpico. E uma fatia bem menor é para o Comitê de Clubes, para o Comitê de Esportes Universitários e para o Comitê de Esportes Escolares. Mas existe um investimento. A gente não pode falar que não existe investimento, existe. E esse recurso é destinado para a modalidade. Então, quando vai para o comitê destina, por exemplo, eu tenho X milhões de reais. Então, esse esporte rende mais medalha, então ele merece mais milhões de reais. Esse esporte rende menos, ele merece menos. E é destinado uma verba para a modalidade. Dentro dessa verba, você investe no esporte, né? Então, existe investimento. Aí você fala assim, e lei de incentivo, Bolsa Pódio, tem igual? Tem igual. Bolsa Atleta, tem igual? Tem igual. Então, o investimento é igual, né? E quando você fala de investimento no esporte, é muito complicado a gente falar que não existe investimento no esporte. Eu tinha uma visão que todo mundo tem, antes de entrar no alto rendimento, né? Não tem investimento, caramba, o investimento existe, tanto na base quanto no alto rendimento. No alto rendimento existe muito mais visível, mas na base existem as leis de incentivo de fomento ao esporte. O profissional que conhece de lei, que realmente quer isso, ele consegue emenda parlamentar de vereador, ele consegue emenda parlamentar de deputado estadual, ele consegue emenda parlamentar de deputado federal, ele consegue lei de incentivo de fomento ao esporte dos estados que tem, lei de fomento, lei de incentivo estadual, lei de incentivo federal. O problema está no profissional que não sabe deste processo. O profissional que se forma em educação física, ele se acomoda, né? Eu sou formado em educação física, eu sei que funciona assim, o profissional ele se acomoda. Ele acha que é ou a escolinha de futebol, ou é a academia, ou é aquele mundinho que ele vive. Ele não sabe o universo que tem dentro do esporte. Então, existe uma lei para fomentar o esporte. O problema é que as pessoas não sabem que tem que montar associação, não sabem montar um projeto, não procuram estudar para montar um projeto. Eu estava agora vindo no cálculo com a minha esposa. Eu estou regularizando a minha associação porque eu acho que é importante os meus atletas que não estão na seleção correrem no circuito internacional. Então, eu vou começar a correr atrás de recurso para isso. Aí você fala, não, mas e patrocínio, né? Tem patrocínio? Tem patrocínio. Mas hoje é mais interessante a empresa ela destinar o budget que estava em cima, porque essa verba é o budget de marketing, né? Então, o cara dá no patrocínio, normalmente é isso. O cara prefere investir na lei de incentivo, porque a lei de incentivo é o dinheiro que está condenado. Por exemplo, lei de incentivo federal. 1% do imposto devido que ele pode destinar. Isso para pessoa física. Pessoa jurídica, a maioria das pessoas não sabe, mas você pode incentivar o esporte, você pode incentivar o esporte, você pode incentivar o esporte. Quando você for declarar o imposto de renda, você destina 6% do seu imposto de renda devido para o esporte. Não importa, vai dar R$60, vai dar R$6, vai dar R$5, não importa. Mas é um dinheiro que está destinando para uma outra causa. É um dinheiro que já está condenado para o governo, né? Então, as empresas, elas preferem hoje incentivar, não na forma de patrocínio, mas na forma de incentivo fiscal, que são as leis de incentivo, né? A lei é igual no município, só que no estado. Só que no caso do nosso estado, que é o estado de São Paulo, do ICMS. Então, é o valor que as empresas têm de ICMS devido, né? O comércio tem, e é 1% também.
Então, hoje é mais interessante para o comércio ou para o empresário ele investir dentro da lei de incentivo, porque o dinheiro já está condenado. Ele ganha um budget extra de marketing, né? Porque ele vai investir num atleta, numa associação esportiva, e a marca dele vai estar lá. Quando tiver alguma matéria, alguma reportagem, a marca dele vai estar lá associada. Então, mas existe um incentivo. Hoje eu sempre falo, o maior problema é que o profissional é o cara acomodado. O profissional do esporte é um cara acomodado. Os que não são acomodados são os que têm sucesso, são os que estão no topo. Vou falar do Taekwondo, por exemplo. Quem são os caras que estão no topo? Os meninos São Caetano, o Two Brothers, que é o Reginaldo e o Clayton, a Carmen Carolina, o Daniel Melo de São José, que são os caras que têm essa visão, que levam os atletas para competir internacionalmente e que tiveram essa visão muito antes das outras pessoas. Então, são os caras que têm sucesso. Eu falo dentro do meu esporte. Dentro das modalidades também tem profissionais com esse perfil. Mas a gente acomodava assim, o governo não incentiva. E é uma mentira. Né? Quando a gente olha para esse outro ângulo, é uma mentira. Existe incentivo. E aí a pessoa fala, não, mas a pessoa quer tudo dado, não quer. Então é um pouco complicado. E eu não estou falando que é o governo Bolsonaro, o governo Lula, nem nada. É uma lei que existe há muitos anos. Essa lei existe desde o Fernando Henrique, né? Então é uma lei muito, muito antiga, né? Que ela foi sendo reformulada com o passar dos governos, mas ela existe há muito tempo e as pessoas não têm conhecimento. Então, as pessoas normalmente falam assim, não tem incentivo no esporte, né? Porque também não é divulgado tanto isso. Alan, você falou sobre a base, né, durante a sua resposta aí, e no programa que a gente fez lá na rádio, a gente comentou muito sobre o centro de treinamento, né, do Comitê Paralímpico, que fica ali na rodovia dos Imigrantes. Diante desse novo normal, né, que a sociedade brasileira já está discutindo, né, como você acha que vai ser essa busca por novos talentos? O CT vai continuar sendo utilizado? Vai ser a principal forma de um pai, uma mãe levar um filho para tentar se adaptar a algum esporte, praticar algum esporte lá no centro de treinamento do Comitê Paralímpico? Você acredita que os torneios vão continuar, que o espaço vai ainda continuar sendo bastante utilizado dentro desse novo normal? Teve uma reunião agora no começo do mês, né? No final do mês passado, teve uma reunião técnica com os coordenadores e o Rodrigo participou, e depois a gente teve uma reunião, ele me contou o que aconteceu. Estava naquela reunião, naquele momento, a gente já poderia começar a utilizar o Centro Paralímpico a partir de junho para treinamento. Como queria, não vai acontecer mais, eu vou explicar por quê. As seleções só poderiam ocupar equipes de no máximo 6 pessoas. Então, por exemplo, ia prejudicar o futebol de 5, ia prejudicar o goalball, ia prejudicar um monte de modalidade, porque só poderiam seleções com no máximo 6 pessoas, com comissão técnica e atletas. Porque ia poder ficar um atleta por quarto, né? E para abraçar o maior número de modalidades, assim, não ia abrir para os clubes, tem muito clube que treina lá hoje, né? A DD, enfim, outros clubes que não fazem treinamento lá. Por exemplo, eu faço treinamento lá como a Nascimento, eu não faço o treinamento lá como seleção. Quando a gente está fazendo o treino da seleção, eu estou lá como seleção, mas no dia a dia eu estou lá como a minha equipe, como Nascimento Fight Team. Então, esses treinos não retornariam. Isso já está decidido. Só retornariam os treinos para as seleções. Isso até no final do mês passado. Passou algumas semanas e o CPB falou que não vai abrir mais. E você falou da questão da escolinha, e é uma coisa que eu falo com muita tristeza. A escolinha foi encerrada por uma questão óbvia, não tinha como voltar a escolinha esse ano. Muitos atletas têm deficiências, que têm problemas de saúde associados muito graves e que, com certeza, são um grupo de risco muito grande dentro dessa pandemia. Então, o CPB não ia ser responsável. Eu falo, estou defendendo o CPB porque eu sei a consciência de trabalho que eles têm, né? Eles não iam ser responsáveis de falar, vamos voltar a treinar para todo mundo aí, quem está abrindo o comércio, e beleza, no oba-oba. Então, eles encerraram a escolinha. Existe uma previsão dessa escolinha retornar o ano que vem. A gente não sabe ainda, já tem um protocolo de reabertura do Centro Paralímpico, existe um protocolo de treinamento, do alto rendimento, que o CPB desenvolveu, como o COB também desenvolveu.
pro Olímpico. Mas a gente acredita que a escolinha já não ia voltar, mas a gente não sabe como vai ser esse novo normal. Se vai ter ainda a van para buscar, porque a gente não sabe como vai ser o ano que vem, né? Cada dia é uma incerteza em relação à pandemia. A gente faz um planejamento agora, bem, a gente tem feito planejamento para cada 2 meses, por exemplo. A gente muda nosso planejamento para cada 2 meses. Então, por exemplo, tinha planejado uma série de eventos. Tá, vamos jogar para daqui 2 meses. Aí passa uma semana, 2 semanas, vamos jogar para daqui 2 meses. Então, a gente não sabe como vai ficar. E o CPB é muito consciente. A gente não tem noção de como vai ficar essa questão dos treinamentos. O CPB autorizou, como eu falei, já está autorizado a fazer camp trainings internacional. Então, já tem delegação se preparando para viajar. A gente está proibido pela CBTKD até agosto. Até agosto, a CBTKD não deixa a gente fazer nenhum evento, nenhum camp, nem nada até agosto. Então, a gente tem que planejar tudo após agosto. Já tinha coisa planejada após agosto. Então, é tudo uma incerteza. Porque a gente entendeu uma questão. A gente tem que planejar o que a gente quer para esse ano. Mas a gente não pode determinar a data. Então, mesmo os eventos internacionais, a gente planejou ir para os 3 eventos. Mas será que esses 3 eventos vão acontecer? Então, é muito complicado. Então, eu já conversei com o Rodrigo, por exemplo, uma coisa boba, né, que no caso da pandemia não é boba. Eu já falei, Rodrigo, a gente tem que ver para mandar fazer face shield e fazer máscara para as viagens, porque os atletas não tem como a gente viajar sem máscara e sem face shield. Então, a gente tem que fazer uma máscara personalizada para os atletas. Legal também falar isso. Por exemplo, a gente já tem planejado os eventos. Qual que é a ordem do Comitê Paralímpico? Antes da viagem, todos têm que testar o coronavírus. Todos têm que fazer o teste. Antes da viagem. Quando a gente retorna da viagem, a gente tem que fazer o teste novamente quando chega no Brasil. E todos nós temos que ficar 15 dias em um hotel. Então, por exemplo, a gente não pode voltar para as nossas casas. Tem que voltar para o Brasil e ficar 15 dias no hotel. Após esses 15 dias, faz novamente um teste. Então, quer dizer, a gente vai fazer qualquer viagem internacional, a gente tem que testar 3 vezes, e ainda quando a gente retorna, tem que ficar todo mundo em isolamento social. Né? Então, isso já foi uma das coisas que... Então, é uma série de regras que vão ter que ser tomadas. Um dinheiro comprado com $1 e comprado com euro, bacana até. Pô, dá pra gente cumprir o planejado. Só que devido à crise política no nosso país e à crise da saúde, o dólar explodiu. Então, a gente também tem que refazer esse planejamento para ver o que a gente tem, que evento que é mais importante a gente ir, porque a gente não vai ter tanto dinheiro para ir assim. Porque de quando começou a pandemia para agora, quase dobrou o valor do dólar. Né? Então, a gente tem que realmente ver como que vai refazer esse planejamento. Como a gente fala assim, é tudo uma incerteza, né? Cada hora uma incerteza. Mas a gente está planejado, a gente tem foco, a gente está também com a incerteza de Tóquio. Algumas pessoas dizem que Tóquio é uma certeza, outras pessoas dizem que Tóquio pode ser que não aconteça. Também é uma incerteza, porque a gente está planejando tudo pensando em Tóquio. E pode ser que Tóquio acabe e a gente já tem que começar a pensar em 2024 e acabou. E acabou esse ciclo, bola para frente, segue o jogo, né? E vamos embora. É isso. Ô, Alan, eu gostaria de saber um pouco, em termos de estrutura, como que o Brasil tá? Porque a gente tem como referência São Paulo aqui com o centro, e até você citou na sua resposta anterior, falando de Rússia, Turquia levando 70 atletas. O Brasil só com São Paulo, a chance de você conseguir atletas fica mais difícil do que uma expansão. Existe em outros lugares do Brasil um centro tão bom para captação de atletas? Não. Não. Na verdade, você falou uma questão de captação, né? A captação de atleta é uma realidade do paradesporto. E os profissionais, vou falar da minha área especificamente, que é o taekwondo. Os profissionais do taekwondo, eles não estão acostumados com essa realidade de captar atleta. Porque normalmente o cara coloca uma plaquinha na porta da academia dele lá, ou salão que ele tem taekwondo, um amigo vai falando para o outro e vai atraindo novos atletas, enfim, faz um trabalho de divulgação, e mesmo no projeto social, né?
vai um falando para o outro, e isso acontece. A pessoa com deficiência não é bem assim. Se eu não for lá bater na porta do cara e falar as possibilidades que ela tem, pode ser que ela não venha. Hoje, muita gente me é atraída pela possibilidade do valor monetário. Você fala, ó, você tem a gente não fala assim, ó, você vai ganhar. A gente fala, você tem a possibilidade de ganhar 15 mil reais por mês com uma bolsa pode. E essa é o top, né? A bolsa mais alta. Sim, a possibilidade. Ele vem atraída por isso. Então, você tem que fazer todo um trabalho com o atleta para falar. Ele normalmente não vem pela saúde, ele vem com esse intuito. Acabei de perder um braço, se a gente fala de um atleta que a gente vai entrar numa outra seara, mas a gente fala de um atleta que ele perdeu um membro, ou um braço, ou uma perna, ele tem aquele momento de choque, né? De luto, porque realmente é um luto, né? Tanto é que a pessoa tem que fazer o enterro do membro quando ela é amputada, alguma coisa do tipo. Ela tem um momento de luto e ela vai sofrer uma nova fase, né? Primeiro momento, ela sofrer toda aquela questão, ai, coitado, ele perdeu o braço, ai, o que vai ser da vida dele, o que vai ser do trabalho dele, ela não conseguir se enxergar uma nova realidade, enxergar que, cara, assim, é uma coisa bem ruim que eu falo, mas, por exemplo, é um braço, mas eu tenho minha vida e eu consigo me adaptar com outro braço, né? Foi só um braço. Vamos pensar assim, né? Dos males o menor, foi só um braço. Mas ela tem aquele momento de luto dela. Até ela conseguir enxergar que existe uma possibilidade, uma vida, ou uma perna, que existe uma vida após aquilo, ou ela ficou tetraplégica e ficar na cadeira de roda, participar de algum esporte em cadeira de roda, é difícil. Então, mas essa pessoa que sofreu um acidente, para ela é mais fácil ela conseguir enxergar um novo caminho. Porque ela normalmente é um adulto, normalmente quem perde normalmente é um adulto, então ela vai ter um ciclo de amizade, já tem uma família. Então, assim, ela vai ter menos preconceito, né? O problema é aquela criança que nasce com a deficiência e a família o tempo todo vitimiza ela, então ela acredita que ela é uma vítima, né? Que ela é incapaz, ela tem uma deficiência, ela não é incapacitada, né? Ela tem uma descapacidade em algum lugar, mas ela não é incapaz. Então, a família o tempo todo vitimizando essa criança sofrendo preconceito, porque criança é cruel. Então, na escola, normalmente, essa criança sofre muito bullying. Essa criança, ela não tem uma vivência esportiva dentro do colégio, porque o profissional de educação física, novamente, não está preparado, né? Ele não está preparado, ele não consegue sair da caixa. O problema é que as pessoas não conseguem sair da caixa. Ela não consegue enxergar que ela consegue adaptar algumas modalidades esportivas. Ela incluir aquela criança na modalidade esportiva que ela está propondo ali, e ela pode trabalhar muito bem com as modalidades paralímpicas, né? Por que não trabalhar um goalball, por exemplo, que trabalha outras capacidades físicas, né? Por que não jogar uma bote assentada, né? A gente não trabalha nem a bote no colégio, normalmente não se trabalha a bote de educação física escolar. Por que não trabalhar a bote? E aquele aluno que é cadeirante, ele enxergar uma possibilidade esportiva. Por que o professor não encaminha esse atleta para os clubes? Porque normalmente quando um professor de educação física encontra um talento no basquete, no futebol, ou no vôlei, ou qualquer outra modalidade que ele está propondo ali, prontamente o professor de educação física normalmente caminha esse cara por uma peneira, de um clube, de algum lugar, né? Fala, lá, indica para um outro amigo que trabalha. E não acontece no esporte paralímpico. E o que acontece? A criança com deficiência, ela fica na arquibancada. Então, ela já não tem uma vivência esportiva. Ela não tem uma vivência esportiva, né? Então, é complicado para ela enxergar esse caminho esportivo. Então, você tem que captar. E quando você vai captar essa criança, né, vamos falar dessa criança, no caso, você tem que fazer um convencimento dos pais e provar para essa criança que ela é capaz. Porque tanto que as pessoas falam que ela é incapaz, que não tem capacidade, que ela acredita que ela não consegue fazer mais nada. Mesmo que esporte seja para pessoas com deficiência, ela acredita que aquelas pessoas com deficiência que estão praticando esporte são melhores que ela. Ela tem a mesma deficiência, mas ela não consegue enxergar isso. E aquela pessoa que sofre luto, a gente tem que esperar passar o luto e mostrar para ela, ó, a vida é possível. Você consegue realizar muita coisa na condição que você está hoje, ou numa cadeira de roda, ou sem um braço, ou sem uma perna. Eu tenho atletas que têm um braço e uma perna, que eles perderam. O Cal, que está, se Deus quiser, vai entrar na seleção agora nesse próximo ciclo, ele perdeu o braço moendo carne. E ele contou para mim, Alan, foi difícil o primeiro ano para mim. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia me enxergar.
E aí você vê a importância do Centro Paralímpico, né? O Centro Paralímpico é um local que você tem várias pessoas com diversas deficiências, pessoas com deficiências maiores que a sua, pessoas com deficiências menores que a sua, mas são pessoas com diversas deficiências. Ele tinha vergonha do braço dele. Ele usava uma prótese. E a prótese incomodava ele. Hoje ele fala isso abertamente. Depois que ele começou a treinar no Centro Paralímpico, ele nunca mais usou a prótese. Ele não consegue mais a prótese. Ele se enxergou, ele enxergou ele como ele é, né? Que ele não precisava de uma prótese para ficar mais bonito, né? Ou que ele para convencer alguém, porque ele é jovem, né? Então tem a questão da conquista da mulherada e tal. Então ele conseguiu se enxergar. Ele conseguiu se enxergar como belo naquela condição, né? E isso é uma questão muito séria, né? Ele falou assim, ó, eu fiquei 1 ano sem conseguir fazer nada, e aí eu tenho uma parceria com o Lúcio Montoro, com algumas entidades do Lúcio Montoro. Então, quando aparece alguém com amputação no membro superior, eles normalmente me encaminham para fazer um teste comigo. Se a pessoa ela gosta de arte marcial, eles encaminham para fazer um teste comigo, né? Porque você tem que fazer essas parcerias. Você tem que fazer captação no centro de reabilitações, que é onde tem um fisioterapeuta, tem um psicólogo que já está fazendo um trabalho. Quando essa pessoa sai de lá, se você não visgar naquele momento, você não consegue mais, né? Normalmente você não consegue mais, porque ela já começa a se prender em outras coisas e tal. E, enfim, eu às vezes não se enxerga como capaz. É um processo muito difícil fazer a captação, porque é um convencimento tanto da pessoa que tem a deficiência, quanto para os pais, né? Muitas vezes, quando é um adolescente, uma criança, é para os pais. Mas é super gostoso. Depois que você mostra o mundo para essa pessoa, ó, você pode tudo isso, cara. Você é capaz. E ele vê que ele é capaz, que ele pode ser campeão, que ele pode trazer uma medalha, que ele consegue ganhar dinheiro com aquilo que ele ama. Porque o que você vê? Depois que a pessoa ela sai do esporte paralímpico, ela consegue enxergar uma possibilidade profissional, que normalmente ela não enxerga. Ela fala, eu sou capaz de virar um programador, por exemplo. Eu sou cadeirante, mas eu tenho a capacidade de virar diretor de uma empresa, né? Porque ele vê no Centro Paralímpico, a maioria dos profissionais do Centro Paralímpico são pessoas com deficiência. Então, ele consegue se enxergar naquela posição. Eu consigo virar diretor, eu consigo ser gerente, eu consigo ser um programador, eu consigo ser um professor. Ele consegue, a partir do esporte, ele consegue enxergar uma possibilidade, um mundo que talvez ele não enxergaria, porque o próprio governo faz essa pessoa se vitimizar, que dá aposentadoria para muitos deles, que é o LOAS, né? Uma aposentadoria, que é um benefício, não uma aposentadoria, é um benefício que é o LOAS. E eles enxergam, tá bom, eu ganho R$900 por mês, mas a gente que trabalha R$900, a gente sabe que não consegue sustentar uma casa, a gente sabe que não consegue, R$900 hoje no nosso país não é dinheiro, né? É um pouco, mas ele se contenta com aquilo, fala, tá bom, eu vou viver numa casinha muito simples, vou viver dos R$900. Se para ele tá bom, se fosse uma outra condição, ele enxerga que era suficiente, tá bom. Mas a gente sabe que não é suficiente, você ter uma qualidade de vida não é o suficiente. E o esporte consegue fazer essa pessoa enxergar esse outro caminho. Mas o profissional que trabalha com a pessoa, que trabalha com taekwondo, no caso, que não tiver essa cabeça, ele não vai conseguir captar atletas. Só tem 2 equipes de para-taekwondo no Brasil. Equipes de para-taekwondo. Eu não trabalho mais com taekwondo convencional. Eu só trabalho com para-taekwondo. Só tem eu e o Diego de Minas. Diego Oliveira de Minas. Só nós 2 temos uma equipe de para-taekwondo. Os outros profissionais, porque a gente sabe dessa importância de captar. Se você não captar atleta, você não tem atleta. Vai ter um ou outro, né? Mas talvez você não vai conseguir alcançar o rendimento que o para-taekwondo exige. Porque também não compreendem que... eu sempre falo isso. Só para fazer a comparação. NASCAR e Fórmula 1 é automobilismo? É automobilismo. Mas quem corre NASCAR treina na Fórmula 1? Treina na Fórmula 1? Não. E quem corre na Fórmula 1 treina na NASCAR. Por quê? Por mais que seja um automobilismo, são modalidades diferentes, são carros diferentes, é outro esporte. Dentro do automobilismo é outro esporte. É a mesma coisa do taekwondo e o para-taekwondo. São taekwondo os dois? São taekwondo. Só que o convencional é uma modalidade e o para-taekwondo é outro, porque existem regras diferentes, enfim. E o profissional também tem que enxergar isso. Então, a captação se torna mais difícil, porque ele não consegue enxergar que ele tem que ir atrás do atleta e que ele tem que trabalhar especificamente com o para-taekwondo por conta das regras. Alan, muito obrigada mais uma vez. Toda vez que você vem conversar com a gente se encanta, porque é um mundo que a gente não tem
tanto acesso à informação que não está todos os dias na televisão das nossas casas, né? Então, muito obrigada, que isso passe o mais breve possível, que, se Deus quiser, os jogos aconteçam o ano que vem, porque o esporte traz para a gente um sentimento de alegria, né? Enfim, conforta. E eu acho que é disso que a gente está precisando nesse momento. Sucesso, parabéns pelo seu trabalho, sucesso para a nossa seleção, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol, agradeço você, agradeço o Vini, agradeço o Samuel. São vocês que fazem, como eu falei no começo, que fazem o Parataekwondo transtornando essa potência também. E obrigado por você estar sempre prestigiando o meu trabalho, sempre estar falando do Parataekwondo, é importante, né? A gente está divulgando a modalidade. Eu só tenho a agradecer e vai passar logo. E eu espero que o governo consiga enxergar que o esporte é tão importante quanto o comércio, né? E que possa logo voltar os treinamentos com responsabilidade, com critério, e possa voltar logo o esporte. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Alan Nascimento. A gente espera que vocês tenham gostado, um assunto diferente aqui no nosso canal. Não se esqueça que toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui, beleza? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe o link. Até a próxima, Samuel Nascimento e Vinícius Bacelar. Vamos pro jogo! Vocês estão aí, gente? Eu tô. Pera aí, que eu tenho um aplicativo que bloqueia todas as minhas redes sociais às 9 horas da noite. Eu tinha esquecido de desbloquear. Ô, Alan, só uma coisa. Se eu te chamar de Alan, você vai ficar bravo comigo? Não. Porque é mais forte do que eu, mas eu vou tentar, tá? É normal. Fica tranquilo. Então tá bom. Todo mundo me chama de Alan. Então tá bom, vamos lá. Ô, Samu, mas assim... por que fica esse raio de luz assim em mim? O que eu tenho que fazer para não ficar? Tá vendo aqui, ó? Tem um raio de luz, ó. É que você é luz, é raio, estrela e luar.